Queridos amigos, que alegria! Estamos retornando com o programa Estudando as Obras de André Luiz pela nossa TV A Caminho da Luz. Nós estamos hoje gravando o terceiro programa do capítulo 17º, Doutrinação. Você vai se lembrar que o programa passado nós estávamos falando um pouquinho da conversa de Alexandre com André Luiz, falando um pouquinho dos equívocos que nós cometemos em nosso dia a dia, principalmente com referência à escolha de nossas profissões. Nós vimos também a mãe angustiada, porque ela de uma certa forma impôs e fez impor pelo seu domínio sobre aquela criança ser padre, ser um sacerdote. Vimos também que naquela época ser um sacerdote era de suma importância. E como ele acabou usando o sacerdócio dentro do campo do egocentrismo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, ele chega no mundo espiritual, chega sofrendo e percebe que tudo aquilo que ele havia pregado era algo que realmente estava distante da grande realidade do que é viver no mundo espiritual. Agora chegou o momento de Necésio fazer o seu trabalho. É um grupo de 4 pessoas, Alexandre, André Luiz, a mãe de Marinho e Necésio. Necésio é o único que vai conversar com Marinho. A mãe de Marinho, André Luiz e Alexandre vão ouvir a conversa. Isso é muito importante. Necésio foi um ex-padre, que foi um padre muito bom, desenvolveu os aspectos espirituais e no mundo espiritual ajuda, em especial, os sacerdotes que caíram e que precisam de ajuda. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em mais este programa. Saudamos com um beijo afetuoso a todos os corações que estão nos acompanhando neste momento, através deste estudo que tem tido uma repercussão grandiosa. Deixamos aqui o WhatsApp 19997782794. Entre em contato conosco, interaja mandando a sua participação. Dando continuidade na leitura. Mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus, depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão, por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes, sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho, em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo. Mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece a maioria dos homens terrestres em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe afetuosa saudação, perguntou Marinho surpreso: foi também padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Interrogou Marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Pertenço ao grupo da boa vontade, respondeu Necésio com inteligência. Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou: a que me procura? Soube que você, meu amigo,
Explicou-se o interlocutor com emoção, experimenta certas dificuldades íntimas, que também venho sofrendo, as dificuldades para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representam para mim padecimentos enormes. Aqui tem alguns pontos interessantes para as nossas reflexões, não é, querido telespectador? Primeiro, nós vamos perceber que Necésio era o único capaz de ser visto por todas aquelas entidades, vamos dizer, umbralinas que ali se encontra. Umbralinas porque ainda se encontra ainda com o propósito do mal e ainda são criaturas que não têm o bem no seu coração. Então, é momento de Necésio se aproximar, dar um sinal para Alexandre, tem que ser um sinal bem tranquilo, porque todos estão vendo. Então, Alexandre percebeu, se aproximaram naquele recanto onde estava Marinho, e quando Marinho vê essa figura de Necésio, ele pergunta, também foi padre? Ele diz, sim, fui. Ele pergunta, de qual das duas turmas você foi? Isso é muito interessante. Os submissos ou os lutadores? Os submissos eram aqueles que eram humildes, ou seja, que trabalhavam pela humildade. E os lutadores é aquele como ele, que estavam lutando sem saber por quê e não chegaram a lugar nenhum. E ele diz uma coisa muito interessante, eu não sou nem de um grupo nem do outro, eu sou do grupo da boa vontade. Ali já desarma Marinho, porque Marinho era muito questionador, ele desarma. E aí então, Necésio começa a conversar com ele, falando exatamente sobre isso, dizendo a ele, olha, nós estamos rodeados de companhias inferiores pelo nosso pensamento e temos que buscar um caminho para encontrar a felicidade. Essa é a conversa que nós vemos até aqui. Uma conversa interessante, uma conversa que, aos olhos de muito, pode ser uma coisa corriqueira, mas aqui é o pano de fundo para que Marinho possa ser auxiliado numa mesa mediúnica. Tem que ter todo este preparativo. Não é simplesmente você pegar o espírito, onde ele estiver, tira dali e põe. Que tem muitos espíritos, na condição de obsessores, que vêm de modo arbitrário, pela condição do próprio obsessor, é evidente que tem. Mas neste caso, em que Marinho já demonstrava uma certa afeição para o bem, aqueles 10 anos que ele se encontrava no mundo espiritual também era de muito sofrimento. E ele também já estava repensando e muito no caminho que ele estava percorrendo. Mas vamos continuar a leitura para observarmos outros pontos importantes. Enquanto o sacerdote, triste, mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava, é bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. Oh, sim, é verdade, exclamou o interlocutor, comovido com a observação. E por que não trabalhamos contra isto? Mas como? Interrogou Marinho com inflexão dolorosa. Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos, e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos, não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever. Notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Necésio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu bondosamente, não discuta. Aqui é interessante, André, eu vou fazer uma pequena pausa, porque, logicamente, Marinho era muito questionador, é natural de um ser inteligente.
É natural de um ser que fez um estudo muito forte dentro da Igreja Católica, exatamente para ser questionador e ter argumento para discutir sobre qualquer coisa. Há alguns momentos até mesmo de uma lavagem cerebral. E quando Marinho chega no mundo espiritual, tudo aquilo que foi colocado a ele foi tudo mentira. O sofrimento é intenso. E ele, de repente, cadê o que nos prometeram? Então, o Espírito está dizendo para ele, um padre amigo, olha, precisamos entrar no outro caminho, procurar ajuda. E ele já começa a dar sinal, por isso que a mãe havia dito sobre isso, nesses 10 anos, agora que ele começa a dar sinal de começar a ver as coisas de outra maneira. Ele também vai ficar sofrendo ali quanto tempo? Ele tem uma inteligência, ele está começando a se indagar. Só que como Necésio faz uma colocação para ele, quando ele faz uma pergunta exatamente para questionar, como Alexandre está atento àquela conversa, ele diz a Necésio, não discuta. Entre no campo mental das indagações dele, porque naquele momento foi crucial. Ele podia colocar tudo a perder, porque ele era teimoso. Ele se achava revestido do dom da verdade. Ele foi preparado para isso. Então, é um momento crucial e é por isso que eu achei que valia a pena a gente comentar sobre isso. Dando continuidade. O interpelado modificou a disposição e considerou com afabilidade. Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória, incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade. Em plano mais alto, venho convidá-lo para uma reunião. Desejarão acaso modificar o meu rumo, como já tentaram? Perguntou Marinho curioso. Naturalmente, foram avisados de seu novo estado íntimo, aduziu Necésio decidido, e talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas, quem sabe? O interlocutor pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade: não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora desencarnada enlaçou-o com mais carinho, a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro, sem hesitação. Impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto: vamo-nos. Aqui, André, veja uma coisa interessante. A mãe não poderia, naquele momento, ser identificada. Porque se ela baixasse o seu padrão vibratório para que ele pudesse vê-la, que isso é perfeitamente normal no mundo espiritual, principalmente numa ação de socorro, iam despertar em todos aqueles que ali estavam na mesma faixa vibratória a sua presença. E isso poderia ocasionar um alvoroço naquele ambiente. Então ela envolveu de uma maneira mais íntima, espiritualmente falando. É assim que o nosso anjo da guarda, o nosso protetor espiritual, quando nós estamos diante de uma situação difícil, eles fazem, nos envolve amorosamente, fala aos nossos ouvidos, nos pedindo calma, tranquilidade. É assim que ele agiu naquele momento, não é? E ele então sentiu aquela vibração de amor, porque ele tem uma afinidade pela mãe. Então ele, sem saber que era a mãe que estava enlaçando nos seus braços, ele então foi tocado no coração. E Necésio, ele então falou de uma maneira carinhosa, tocando, e Marinho diz: vamos, eu quero ajuda. Então é interessante que a influência magnética da mãe
ela foi decisiva na decisão de Marinho. Então nós vemos que o plano espiritual está sempre atento também a nos auxiliar, não do modo que nós sonhávamos, mas do modo que necessitávamos ou necessitamos, trazendo para o presente. Necésio estendeu-lhe o braço de irmão e retiramo-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Alexandre, porém, explicou-me discreto. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necésio, localizou Marinho dentro do círculo magnético, no qual, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Isso é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu-lhe Necésio, sem se alterar. Você conquistará grande alívio. Espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão, ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa ver algum ente querido que se encontra em zonas mais altas à espera de seu fortalecimento e iluminação. Não quero, brandava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o novo companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível, mas Necésio, sem perder a calma, falou, depois de uma pausa mais longa, sua mãe. Observamos então por este trecho o que é comum de nós vermos numa atividade de desobsessão, que às vezes o espírito quer recuar mediante a todo aquele ambiente que ele se encontra e não se sentir em forças para isto. E Necésio disse que ele estava sendo amparado por entidades familiares de um grau de entendimento muito acima do dele. E ele mencionou um nome, que um desses espíritos, que era o que estava mais presente, mais ativo, mais colaborando, seria o de sua mãe. É verdade. E uma coisa interessante que a gente percebe que essa corrente que estava sendo feita de mãos dadas, como ele menciona aqui, era alguma coisa tão poderosa que os espíritos que ali chegavam, se eles até queriam retroagir, eles queriam retroceder. Então, é explicado por Alexandre que quando chega ali não tem como. E aí então o amigo espiritual, o padre, estava dizendo para ele, não, calma Marinho, vamos aqui fazer um tratamento, vamos aqui receber ajuda, não é? Para que a coisa possa então tocar o seu coração, vamos ver os resultados, não é? Então ele aproveita esse momento para recuar também e ver que é momento de ajudar. E aí ele pergunta, mas quem está fazendo isso por mim? E aí quando ele fala, é a sua mãe. E agora nós vamos ver os resultados da importância da mãe no seu coração, porque ele queria sair da reunião. Continuando a leitura. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo,
secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Então ela estava sendo preparada, não é, Otávia, que foi aquela mesmo que recebeu Dionísio no capítulo anterior, você vai se lembrar isso, não é? E Otávia, então, estava ali sendo preparada para receber Marinho. Então, dentro do quadro da comunicação mediúnica, depois de fazer aquela preparação de Marinho no campo espiritual, onde os espíritos foram se preparar para energeticamente levar aquela energia para Marinho, para que ele pudesse ter condições de uma comunicação junto com a médium. Então, primeiro houve a necessidade de passar por uma, como ele fala, na corrente magnética. Ele se restabeleceu naquele momento para que ele pudesse trazer essa comunicação. Muitos podem se perguntar, mas ele não conseguiria por si só dar essa comunicação? Não, tem que haver uma preparação, mesmo porque a comunicação é de perispírito para perispírito. Vamos relembrar que o perispírito dele estava sem nenhum tipo de energização, porque o princípio vital da sua condição perispiritual estava totalmente desgastada. Por isso que acontece isso. Tem que haver uma energização, como diz aqui na leitura, para ele se preparar para que ele possa então dar a sua comunicação, né, André Luiz? Dando continuidade. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observáramos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Então aqui a gente percebe claramente, não é, que Otávia, quando Marinho foi colocado ao seu lado, ela já estava naquela preparação, ou seja, aquela preparação, o seu perispírito já havia afrouxado os liames, ela estava ao lado do seu corpo e a comunicação de pensamento para pensamento, de perispírito para perispírito, naquele momento então ia haver toda essa comunicação. Mas Otávia começa a perceber algo estranho. Ela começa a perceber um pensamento totalmente desorientado, um pensamento totalmente desarmonioso, e ela começa também a se perturbar. E isso é natural, porque o corpo físico, para trazer a mensagem que vai passar de um perispírito para o outro, é natural que sinta todo esse mal-estar que o espírito está sentindo. Então, a nossa médium começa a perceber que realmente vai ser uma comunicação difícil, vai ser uma comunicação complicada. Então nós estamos vendo os bastidores que frequentemente não temos tanto acesso pelo nosso grau de evolução mesmo. Numa atividade desta monta, nós vemos, por exemplo, que no caso anterior, Otávia teve a oportunidade de ficar algumas horas ao lado de Dionísio. Dionísio, na verdade, ao lado de Otávia. Aqui foi um pouco simultâneo. Aqui, quando Marinho já foi levado para o centro, Otávia já estava no centro, já estava tudo pronto para a atividade. Então, nem tudo a espiritualidade consegue resolver
com um período de antecedência também. Tem muitas coisas que eles vão colocando na ordem de serviço daquele dia que eram inesperados, mas que pela necessidade, pela urgência, pela gravidade do assunto, eles aproveitam. Então é muito bonito ver os bastidores de uma atividade de desobsessão. Às vezes nós imaginamos que é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, e não é. Tem muitas dificuldades para que um espírito possa se comunicar, seja um espírito recalcitrante na maldade, seja um espírito que está sem saber que desencarnou. Então isto que nós estamos vendo, sem dúvida, é muito bonito, porque às vezes a gente sabe ali na prática, mas não temos esta visão transcendente de uma atividade como esta. Isso é verdade. Uma outra coisa interessante também é que a gente pensa que um espírito de alta hierarquia é capaz de fazer tudo. E aqui também agora vem uma nova informação, até mesmo dentro de um campo da humildade deles. Olha que interessante essa última frase que o André leu. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu o Alexandre junto da médium. Veja, eu queria aqui traçar um paralelo muito importante do capítulo anterior e desse capítulo, exatamente envolvendo a incorporação. No capítulo anterior, você vai lembrar que Dionísio, no dia da comunicação, na parte da tarde, essa mesma médium deitou-se na sua preparação. Euclides, que era o mentor espiritual dessa casa, ele fez com que Dionísio deitasse ao lado da médium Otávia, e ali então começou um trabalho de conversação de pensamento para pensamento, e ela conseguiu captar a sua presença. Então aqui é o chamado uma comunicação programada, uma comunicação preparada pelas equipes espirituais da casa. Nesse segundo caso, já é totalmente diferente. A médium se preparou adequadamente, como é comum, deve também ter se deitado, feito as suas preces, as suas orações, não é? Entregado o seu santuário, o seu corpo dentro do santuário de trabalho, para a mercê das equipes espirituais providenciarem uma comunicação. E quando ela foi com o coração aberto, já havia uma programação espiritual para socorrer Marinho, onde Alexandre já tinha essa coordenação. E ela então, quando é colocado ao seu lado Marinho, ela começa a perceber uma confusão mental. Ela começa a perceber que era um espírito que estava muito endividado, mentalmente muito comprometido. Alexandre estava ali ao lado de toda aquela equipe que estava com as mãos dadas em oração. E aí, nesse momento, então, vem um espírito até superior a Alexandre, muitas vezes, de alta hierarquia, que é e tem o trabalho específico para socorrer espíritos dessa natureza. Tem pessoas que acham que um médium recebe todo tipo de espírito. Não é verdade. Tem médium que recebe mais facilmente suicida, tem médium que recebe mais facilmente obsessores, sofredores. Então, é importante a gente compreender tudo isso, né, André Luiz? Sem dúvida, tem muito material legal ainda pela frente, ainda vamos ter mais um programa para encerrarmos este capítulo substancioso. Aí nós vamos ver o diálogo entre o espírito que está utilizando a médium de psicofonia, que é a Otávia, e nós vamos ver a doutrinação, que nós preferimos utilizar como a dialogação, o diálogo, a informação para aquele espírito que estava ainda recalcitrante no campo da maldade. Mas gostaríamos de fazer um convite especial. Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O WhatsApp é 19 997 782794 e o e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br.
Queridos amigos, nós vamos então despedindo de você, agradecendo pela nossa audiência, agradecendo pela oportunidade de ter você conosco, estudando essa obra maravilhosa. Você sabe que esse programa se chama Estudando as Obras de André Luiz, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos pela TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Muita paz, muita luz e um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.